Olá, sejam todos bem-vindos a mais um Fala Pedro. Me tira uma dúvida? Você já escutou alguma dessas frases? No meu tempo, não existia TDAH. TDAH, coisa de menino danado. Ou então, TDAH é criação da geração TikToker. Meu amigo, minha amiga, se você já disse ou ouviu alguma dessas frases, saiba, esse episódio foi feito para você. Eu me chamo Pedro Feitosa, sou terapeuta cognitivo-comportamental e TDAH e estarei te acompanhando nessa. E, para falar sobre TDAH na infância, não poderia estar melhor acompanhado, senhoras e senhores. Trago uma convidada muito, mas muito especial. Seja muito bem-vindo, Amanda. E Amanda, aqui no Fala Pedro, por tradição, a gente sempre quer que o convidado se apresente. Afinal, quem melhor do que ele mesmo para contar um pouquinho da sua história? E também, Amanda, nos explica como é que você escolheu psicologia e por que também trabalhar com TDAH e público infantil. Olá, Pedro. Gostaria de começar agradecendo logo pelo convite, né? Uma honra para mim estar aqui e falar um pouquinho sobre o meu universo, né? Eh, eu escolhi ser psicóloga por uma intervenção psicológica, né? Quando eu era criança, eu era atleta, então o meu hiperfoco era o voleibol, eu era atleta de vôlei. E um belo dia, depois de alguns anos já jogando, eu viajava muito, eu perdia muitas provas. E aí um dia eu estava muito agoniada, muito estressada por tantas coisas pendentes que eu tinha na escola, e eu tive uma crise de choro na escola. E aí, até então, eu queria ser jornalista esportiva, né? Mas antes eu queria ser nutricionista e até mesmo atleta de voleibol, só que eu não cresci. E aí, tive que pensar em outras possibilidades. E aí, quando eu estava no primeiro ano do ensino médio, um psicólogo da escola veio falar comigo. E eu não me lembro o que ele me falou, mas eu lembro exatamente como eu me senti quando eu saí da sala dele. E aí eu pensei, não, eu quero fazer isso para as pessoas também. Eu quero proporcionar o bem-estar que ele me proporcionou. E aqui estou eu, né? 12 anos já de prática clínica com crianças e adolescentes, né? Psicóloga escolar há 6 anos, né? Então, vivo nesse universo de infância e adolescência. E que legal, porque, Amanda, há 2 episódios atrás, quando eu estava aqui com o Pedro Bage, que foi o nosso outro convidado que falou sobre TDAH na vida adulta, minha história também passou muito por isso. Eu decidi fazer psicologia a partir da intervenção que eu ia recebendo pelo meu psicólogo. Também tive uma jornada um pouco tumultuada no período escolar, algumas trocas de escola, indecisões, baixíssima autoestima por conta de até então não saber que eu tinha o TDAH. É válido lembrar que o meu diagnóstico só foi fechado mais ou menos por volta dos 18 anos, ou seja, foi uma vida escolar maçante e extremamente invalidada pelas pessoas. Uhum. E isso me marcou muito. A partir do momento que a intervenção começou a ir cicatrizando aquelas feridas que estavam abertas, ressignificando histórias, e a partir disso eu ia me engajando de forma natural, percebendo que sim, opa, nada está perdido, tudo tem um caminho. E Amanda, então você decide trabalhar com TDAH por conta da sua história. É basicamente isso? Basicamente isso. E aí, como você falou, né, aos 18 anos foi o seu diagnóstico, o meu foi aos 29, né? Mesmo já na prática com crianças, eu não tinha dimensão, assim, das dificuldades que eu tive na infância e na adolescência. É importante ressaltar que eu fui uma aluna invisível, né? Ninguém diagnosticou, ninguém percebeu, nenhum professor, meus pais não percebiam, né? E aí, num evento, num curso mesmo, de TDAH, eu fui ficando com a pulga atrás da orelha e depois fui investigar e, de fato, veio o diagnóstico aos 29 anos. E, gente, esse encontro de gerações aqui também já faz com que a gente entre no nosso primeiro bloco, Amanda. Queria ouvir de você. O TDAH, ele é um fenômeno recente ou ele sempre existiu? O TDAH em si, ele entra no manual de diagnósticos, né, o DSM, a partir da década de 80, né? Mas existem estudos já, o TDAH em si, mas com outros nomes, né, já desde o século XX. Né, ele veio com inflamações no cérebro, né, muitas coisas assim, muito distantes hoje da nossa realidade, né? Então, com os estudos, graças aos estudos, a gente foi chegando, né, com o diagnóstico mais aprimorado, mais específico, e a partir da década de 80, ele entrou
no manual dos transtornos diagnósticos. E aí ele vem a cada edição do DSM com atualizações, né, até a gente chegar na forma diagnóstica de hoje, né? E é válido lembrar também que, dentre esses nomes que o TDAH já recebeu, eles já passaram por transtorno do tique, transtorno de movimento, transtorno de não sei o quê. Por quê? Porque até então, como a gente está trazendo, sempre existiu, sempre existirá o TDAH. Porém, os nomes técnicos eram diferentes. Isso. E talvez, já entrando na segunda pergunta, por que será que se tem um aumento cada vez maior no número de pessoas diagnosticadas? Eu já ouvi falar até que há uma epidemia de diagnósticos de TDAH. Pois é. E assim, na introdução do episódio eu falei sobre geração TikTok. E, gente, tudo isso se você abrir agora o TikTok e pesquisar teste de TDAH, você vai ver pelo menos 10 influencers, TikToks, enfim, o nome que isso receba, falando sobre um teste que é basicamente assim, Amanda. Tem lá uma tela, aquelas tipo de Rorschach, que fica Sim. um ponto assim, aí fica movimentando. E aí, se você não conseguir bater o olho ali, o TikTok ele diagnostica com TDAH. Então, poxa, e aí? Por que será que se tem essa epidemia? Já se diagnosticava assim lá atrás ou realmente é algo de hoje? O que eu percebo é que existe, de fato, uma popularização do título, né? TDAH, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Então, com a chegada da informação, né? A informação hoje sobre o diagnóstico, ele está muito mais acessível do que 10, 20, 30 anos atrás, quem dirá no início do século, né? Então, o que eu vejo? Uma popularização. A informação chega de forma mais acessível para as pessoas e aí as pessoas dominam mais. Então, elas descobrem, de fato, o que podem possuir ou que alguém que conhecem possui, né? E vem essa vontade de investigar. Só que também, o que eu percebo? Que também essa popularização levou a um outro extremo, né? E aí a gente vê aí essa forma desenfreada de falar sobre o diagnóstico, de falar sobre o TDAH, que nem sempre é a forma correta, que na maioria das vezes, na verdade, não é da forma correta. E como aqui o nosso intuito é realmente transformar vidas, Amanda, como é que é feito esse diagnóstico? Quem é que faz? Essa pessoa se alimenta do quê? Onde ela vive? O diagnóstico ele pode ser feito por um psicólogo ou por um psiquiatra ou um neurologista, né? E eu sempre, quando uma criança chega no meu consultório com a hipótese ou quando eu percebo a possibilidade de ter, né, eu procuro de forma profissional chegar a esse diagnóstico, de forma multiprofissional, desculpa. Né, que olhando para as necessidades daquela criança, né, primeiramente a gente vai encaminhar para um psiquiatra, para um neurologista. Também, a partir da avaliação clínica, faça encaminhamento para a avaliação neuropsicológica, né, para que a partir dos dados, né, obtidos nos testes que são feitos, né, a gente chegue a uma decisão mais assertiva em relação àquele caso. Né? E dependendo também da necessidade da criança, a gente pode fazer encaminhamento para um terapeuta ocupacional também, né, para que dê mais funcionalidade nas atividades de vida diária, dependendo da dificuldade. O TDAH ele pode trazer muitas questões desde a infância, e a criança está se desenvolvendo, né? Então pode ter uma dificuldade de fala, que o TDAH ele potencializa aquela dificuldade, então até mesmo encaminhamento para um fonoaudiólogo pode acontecer. E é muito legal essa fala, porque é muito importante também a gente estar falando para o pessoal que TDAH não é um transtorno de aprendizado, beleza? TDAH, ele é um transtorno com dificuldade de alta regulação emocional. A pessoa, a criança, o adulto, enfim, quem tiver o transtorno, ele vai encontrar dificuldades em se regular com o meio. As pessoas experimentam um loop de emoções ao longo do dia por diversas razões. E é justamente essa dificuldade de se autorregular, de perceber essa diferença, de entender aquela frustração e não explodir, que é a grande dificuldade do TDAH. E Amanda, você falou também sobre o processo diagnóstico, que é algo multiprofissional, né? Sim. É válido lembrar que família e escola também são dois ambientes que também a dificuldade precisa estar existente, e por isso que eles são inseridos dentro dessa avaliação. E Amanda, em termos de dificuldade, o que é que você percebe que, no caso, qual é o maior impacto que essas crianças têm na vida delas, na dos pais, na da escola, enfim? A criança que tem TDAH, diagnosticada ou não, vai sofrendo aí, conforme seu desenvolvimento, por etapas, assim,
em um verdadeiro sofrimento. Primeiro, a dificuldade que ele vai ter de se regular o ambiente, né? A regulação emocional nada mais é do que eu entender aquela emoção que eu estou sentindo e saber o que fazer com ela. E tem uma reação condizente com o contexto. Isso, exatamente. Então, crianças, até mesmo adultos com TDAH, vão ter essa dificuldade de entender o que fazer com as emoções que se sente e muito menos vão ter estratégias para lidar e para agir conforme o que ele sente, né? Vai encontrar dificuldades nas relações, né? Criança, adolescente com TDAH, ele tá ali mais vulnerável ao bullying, por exemplo, né? A dificuldades nas relações, dificuldade de manter amizades sólidas já, né? De tempos, né? Podem ter essa dificuldade bem expressivamente, né? E a própria dificuldade mesmo de desenvolvimento, no sentido de quando chegar na adolescência e vida adulta, tomar decisões assertivas, saber o que fazer em cada momento, né? Eles vai enfrentando em cada fase, né, da vida, assim, do desenvolvimento, eles vão enfrentando dificuldades. E Amanda, a partir de quantos anos mais ou menos a gente consegue ver os sintomas, a gente já consegue criar essa hipótese de que talvez ele tenha? Antes mesmo dos 4 anos de idade. O diagnóstico hoje em dia ele é feito a partir dos 4 anos, né? Mas já com 3, 2 aninhos, a gente já percebe algumas características daquela criança que liga o sinal de alerta. E, Amanda, também é muito comum essa pergunta, pelo menos chega pra mim. Pedro, mas TDAH é coisa de menino. TDAH é coisa de menino ligado nos 220, é aquele menino que sobe em árvore, depois cai, quebra o braço, é aquele menino que fica rodando a sala, aquele menino que não para quieto, que fala demais, que não deixa os outros falar, que é impaciente, que quer tudo no tempo dele. Uhum. Existe diferença entre meninos e meninas? Sim ou não? Sim, existem. Tem alguma diferença mais ou menos? Meninos vão ser mais necessariamente hiperativos e meninas mais desatentas ou não necessariamente? O próprio DSM, né, que é o nosso manual ali de referência, ele traz que, de fato, existe a incidência maior em meninos do que meninas. E acredito que a gente, como profissional da área, a gente tem que tomar cuidado com aquela ideia que existe popularmente de que menina é mais calma, mais sensível, mais tranquila. E menino é mais agitado, corre, brinca, sobe nos lugares inapropriados, inadequados, enfim. Né? Porque até mesmo essas questões culturais, né, podem influenciar no aparecimento ou não desses diagnósticos, tanto para menina quanto para meninos, né? Mas o que a gente tem de fato hoje, no próprio DSM, né, ele traz que é mais incidente de fato em meninos do que em meninas. E, Amanda, também é muito comum essa associação do TDAH com baixo rendimento escolar, com bullying, por exemplo, que hoje em dia a topografia do bullying é outra, né? Sim. Nessa era da tecnologia. E dentro da sua prática clínica, o que é que você percebe ou então, o que é que você identifica como aqueles primeiros sinais do TDAH na escola? O que a gente vê de grande modo é que o baixo rendimento escolar, ele tá, sim, associado ao TDAH e é o maior sintoma, digamos assim, que a gente percebe, né? Na maioria dos casos acontece. Só que o TDAH, ele tem o tipo desatento, o tipo hiperativo, impulsivo e o tipo combinado, que é a combinação dos dois fatores. E aí, o que a gente vê? Aquele baixo rendimento, ele pode estar provocado pela dificuldade de atenção, pode estar provocado pela agitação motora e pode estar combinado pelos dois sentidos, pelos dois fatores. Só que não existe uma regra, né? A gente vê na maioria dos casos, mas não é uma regra. Por quê? Porque eu já tive casos, por exemplo, de uma adolescente, né, que tinha o TDAH, já os comportamentos eram perceptíveis, assim, desde os 4, 5 anos de idade, mas ele não tinha baixo rendimento. Por quê? Porque o hiperfoco dele era os estudos. Ele sempre gostou de estudar. E quando eu falo de hiperfoco, é aquela super atenção, né, em um determinado assunto, em uma determinada área da vida. E esse paciente meu, ele tinha um hiperfoco nos estudos. Então, ele era um paciente TDAH, mas que ele não tinha baixo rendimento. Não é tão comum de se ver, mas pode acontecer, não é uma regra. E que legal isso, porque é uma forma de combater esse mito, né? Que o TDAH ele necessariamente vai estar associado ao rendimento escolar. E também é muito legal quando a gente trabalha a partir dessa perspectiva. Não é uma receita de bolo. Isso. O ambiente em si também, o familiar. Alguns cuidados na escola também são necessários. Por exemplo, eu quero garantir uma maior atenção do meu aluno, do meu filho. É claro que talvez eu não deixe meu filho sentado numa janela. Uhum. Alguns cuidados como esse, que eu costumo chamar dentro da minha prática clínica, de casinhas do autoconhecimento que você vai percorrendo e de jogo de cintura,
fazem com que você garanta uma vida estudantil tranquila, Isso. que você faça com que aquele menino se desenvolva, que ele aprenda. Mas a gente sabe que na prática não é sempre assim. Uhum. E, Amanda, quando isso acontece, a associação negativa com os estudos, como é que a gente pode estar trabalhando isso? A associação negativa com os estudos pode gerar uma autoestima muito baixa, uma Exato. sensação de tentar muito e não conseguir, né? E a gente tem que entender que o TDAH, muitas vezes, não é porque ele não quer ou não tem interesse, é porque ele simplesmente não consegue, por mais que ele queira, né? Então, assim, eu até ressalto a importância do diagnóstico em si, porque com a chegada do diagnóstico, a gente consegue ter algumas garantias mínimas que possam favorecer o processo de aprendizagem daquela criança ou daquele adolescente. Como você bem falou, sentar mais na frente, sair da janela, sair de perto da porta, não sentar no fundo, né? Até mesmo nos dias de prova, né? Ter direito a uma hora extra, ou ter direito a uma hora extra e enunciados mais curtos, né? Ou os enunciados mais curtos e as alternativas, né? Serem menos opções. Ou até mesmo só um desses ajustes já garante, né? Já propicia a esse paciente ou a esse aluno um melhor desempenho, né? No seu aprendizado. E, de fato, a gente pensando nessa perspectiva, a gente tá lembrando que a gente trabalha com o bem mais precioso de uma família, que é Sim. o seu filho. Poxa, quem aqui não quer um cuidado? Quem aqui não quer ser amado? E é o que a Uhum. gente sempre defende aqui, essa bandeira. Todo mundo é digno de cuidado. Com certeza. Tem E até um filtro, só complementando, tem até um filtro no Instagram que eu amo aquele filtro que ele diz assim, que eu estou cuidando do amor de alguém. E é verdade. exatamente. É verdade. E, Amanda, que legal essa perspectiva. E a gente sabe que isso chega no consultório com lamentações, com pais desesperados. Uhum. Mas voltando para aquela parte da autoestima, como é que eu posso trabalhar como psicólogo e como, sei lá, professor, essa coisa com o meu aluno barra paciente? Uhum. Quando esse paciente ele chega, a primeira coisa que a gente precisa tentar, além da psicoeducação, ele entender o porquê que ele não consegue fazer certas coisas, é fazer que ele tenha uma consciência daquele comportamento, né? Ele E que começa a muitas entender vezes isso é difícil, né? Porque, isso. poxa, tem crença limitante aí no meio, tem as feridas, né? Porque é um sentimento de sou inadequado, de Eu que sou burro, sou não burro, consigo. de que as pessoas vou sempre fracassar, que eu não sou digno de amizades, que eu não tenho nada, enfim, que eu sou um trabalho para os meus pais. Isso, e o que é pior, os comportamentos que ele tem são quase automáticos. Ele, às vezes, não tem dimensão do que ele está fazendo e da proporção que tem depois disso. Então, a gente primeiro vai tentar criar consciência, né, de que aquele comportamento ele pode despertar nas pessoas ou nos ambientes, né, algumas situações inadequadas para os outros ou para ele mesmo, né? Então, é uma parte difícil, mas quando ele cria essa consciência desse comportamento, ele consegue ter uma dimensão e vai ter chances de frear, né? E uma definição bem interessante de doutora Ana Beatriz, psiquiatra, que ela fala, que eu adorei, eu levo isso até para ilustrar mesmo para os meus pacientes. O cérebro de uma pessoa com TDAH, ela compara a uma Ferrari, um super carro, um dos melhores carros do mundo, mas é como se essa Ferrari não tivesse freio, por uma questão cerebral, uma coisa que a pessoa não tem culpa, né? Então, falta freio na Ferrari, falta freio na pessoa com TDAH. É uma pessoa com super potencial, mas que precisa aprender a conviver com essa falta de freio. E aí que entra duas coisas muito pontuais e que são, ao meu ver, extremamente necessários, não só para uma pessoa com TDAH, mas enfim, para qualquer criança, que são as chamadas habilidades sociais. Uhum. Como é que a gente trabalha isso com uma criança com TDAH? A habilidade social é uma coisa que está inserida no dia a dia da criança, né? A criança em si, mais do que qualquer outra pessoa, ela é um serzinho ali social. Ela está inserida em contextos de grupo, escola, condomínio, enfim, os grupinhos de amizade. E aí, é uma das áreas na psicoterapia que a gente trabalha. Por quê? Porque a criança, como eu estava falando anteriormente, às vezes falta freio. E isso socialmente tem um peso importante, né? Crianças com TDAH, por exemplo, do tipo hiperativo, são crianças que podem incomodar ambientes, né? Causa desconforto nas pessoas, determinados comportamentos impulsivos, por exemplo, não esperar a sua vez de falar, querer tudo ali de forma intensa e imediata. Aquela pessoa que não vai conseguir respeitar uma fila, que não vai Isso. conseguir... esse mesmo exemplo que você trouxe de ficar inquieto
dificuldade num jogo, por exemplo. Uhum, exato. Não saber esperar mesmo sua vez, nas coisas mais simples, né. É uma Então pessoa que, por não saber comunicar, tem uma maior chance de morder, bater, tudo com isso. certeza, E lá aí, pequenininho, é. é por isso que a gente tá falando muito sobre o papel dessas habilidades dentro do contexto infantil. Sim. Porque, pensa comigo, será que é por isso que seu filho tem tanta dificuldade em ter amigos, ser chamado para aniversários, ou enfim, ser mais aceito dentro de sala? Isso também é uma realidade que todas as escolas devem estar implementando, né? A parte Claro. de resolução de conflitos, ela não tem que ser exclusiva do psicólogo ou então da Uhum, família. uhum. Afinal, hoje em dia também tem aquelas disciplinas de laboratório de inteligência e vida. Isso. Então, é os pais também comprarem essa ideia para que escola, clínica e família sigam a mesma linha. Isso, exato. E assim, eu considero que foi um dos grandes avanços no nosso sistema educacional ser implementado desde ali na Base Nacional Curricular Comum, lá desde o da educação infantil, o ensino das habilidades socioemocionais, né? Foi um dos grandes avanços, porque é uma disciplina que a gente vive. É uma situação que a gente vive, mas a gente não fala, né? A gente não é educado, não aprende, não, pelo menos na minha época, eu não aprendia como lidar com os problemas, como com as minhas emoções. Eu fui aprendendo porque eu fui. E a gente vai se não tiver cuidado, né? Então, que bom que houve esse avanço. E eu sempre digo no consultório que o consultório, né, o psicólogo clínico, a família e a escola formam uma equipe. Nós somos um tripé, né? Nós precisamos daquelas três bases ali para sustentar aquela criança que precisa de ajuda, né? Eu sempre tento trazer, sensibilizar essa família, sensibilizar a escola, para que eles entendam que não é porque a criança não quer, que ela não consegue. E nós, como educadores, né, temos fundamental importância no processo daquela criança. Somos responsáveis também pelo processo dela. E é legal que essa terapia, toda essa dinâmica, ela é feita não da forma convencional como a gente vê na prática clínica, não é isso? É Uhum. através de um brincar, é através de uma contação de história. Como é que Isso. você geralmente faz esse manejo? Quando a gente fala de criança e adolescente, a gente leva muito para o lúdico, né? Então, hoje, a gente tem, por exemplo, o uso de filmes, né? Eu não sei se você já viu em algum lugar, mas, por exemplo, Ursinho Pooh, né? Da minha infância, esse desenho. O Tigrão, que é o personagem do Ursinho Pooh, ele tem todas as características, por exemplo, de uma pessoa TDAH, né? Pela inquietação, pelo excesso de fala, por tentar muitas vezes não conseguir. O Tigrão é um personagem. Então, a gente pode usar o personagem, seja de historinha, seja o próprio filme, trechos do filme, para de repente a criança se compreender, né? Ela se vê ali com aqueles comportamentos de tigrão. A gente pode usar, por exemplo, jogos, né? O TDAH em si, ele traz uma grande dificuldade que é o controle inibitório, né? É uma criança que justamente é falta de freio. Ele não consegue se controlar. Então, usar jogos que treinam esse controle inibitório são de grande valia ali para o processo terapêutico, né? A gente, psicólogo, saber que jogo usar, qual é o objetivo desse jogo, e tem muitos jogos hoje em dia tradicionais, né, que a gente compra em lojas de brinquedo, que vão treinar esse controle inibitório. Então, isso vai envolvendo a criança. A criança precisa entender que a psicoterapia não é um brincar, não é só o brincar, é um brincar funcional, um brincar que vai estar ali desenvolvendo habilidades dela para a vida. E Amanda, é interessante essa sua fala, porque a gente tá preparando também um ser humano para a vida. A gente não quer que ele fique a vida inteira dentro de um consultório. Não. Uhum. O trabalho do psicólogo é justamente esse, desenvolver potencialidades para fazer com que a criança saiba, a criança, o adolescente, enfim, o adulto, consiga se autogerir. Isso. E também é muito importante, quando a gente está falando sobre contexto infantil, a importância do esporte, né? Como Uhum. forma de socialização, mas como também forma de regular, dar esse freio nas crianças. Afinal, o TDAH ele precisa sim de uma rotina, seja ele adulto, seja ele idoso, seja ele adolescente, seja ele criança. Uhum. A rotina faz com que comportamentos possam ser melhor estabelecidos, melhor Isso. desenvolvidos. E Amanda, você geralmente orienta os pais a procurarem essa prática de esporte? A Uhum. escola se questiona se talvez é o momento certo de introduzir ou não. Como é que isso Uhum. acontece? Quando a gente fala assim da inserção de esporte e de rotina, a gente fala muito sobre estilo de vida. E o estilo de vida influencia diretamente no funcionamento de uma pessoa com TDAH, né? Uma rotina estruturada, onde ele sabe, por exemplo, as manhãs, o que é que eu tenho durante as manhãs, se eu estudo à tarde, eu saber que eu tenho aula à tarde, à noite, o que eu
tenho que fazer, o que eu posso fazer, dá previsibilidade, né? Então, é importante a rotina numa criança, num adolescente, num adulto mesmo, TDAH. Então, a gente fala do estilo de vida como um todo. E o estilo de vida inclui a rotina, inclui o esporte, né? Porque ensina, de fato, habilidades para o dia. O meu grande ponto, assim, forte na adolescência, na falta do saber do meu diagnóstico, foi o esporte. Foi graças ao esporte que eu não cresci com a crença de incapacidade. Porque minha equipe, a gente participava de campeonatos, às vezes a gente ganhava, às vezes não. Então, a grande mola ali que me impulsionava era o esporte. Se eu não tivesse o esporte, né? E, de repente, eu estaria aí com várias crenças de incapacidade desenvolvidas. E assim, fica mais do que evidente a importância daquilo. E como ferramenta de socialização é justamente, eu estou trabalhando o que o outro está sentindo, eu estou respeitando o meu limite, até onde eu posso ir que não vai impactar no outro. O que eu posso fazer para não machucar meu colega? Dar o senso de união. Isso, os valores de Os vida, né? valores. Poxa, a gente tá falando sobre uma pessoa que ela, culturalmente, ela não costuma ser aceita. Então, a gente trazendo ela para cá, facilita até mesmo com que ela se encontre, com que ela se sinta motivada a querer seguir aquilo. E é legal, né? Eu tenho estudado bastante sobre essa parte de esporte, sobre tudo isso. Não é esporte por esporte. Pais, mães, enfim, escolas, permitam com que a criança experiencie. Deixe a criança ter a oportunidade da escolha. Porque no seu caso, por exemplo, o vôlei foi esse fator regulador. No meu caso, por exemplo, foi o judô e foi o jiu-jitsu. Mas, poxa, tem duas pessoas com TDAH aqui. Cadê que foram os mesmos esportes? Sim. Então, pais, mães, escolas, propiciem esses momentos, façam práticas em conjunto com os professores das outras modalidades, tragam os amigos, porque assim vai estar garantindo com que aquela criança seja aceita. Sim, sim, com certeza. Porque, como você bem falou, né? Ensina habilidades para a vida, né? Valores para a vida, como também treina também questões do próprio diagnóstico em si, né? O controle inibitório, enfim, a regulação das emoções, quando perde, quando ganha, quando está em algum conflito, tudo isso é aprendido de forma natural e espontânea, né? Então, o esporte, ele tem uma grande valia no processo terapêutico. E sem contar que também vai estar facilitando essa aprendizagem. Sim. Porque a partir do momento que a gente consegue regular esses três eixos, atividade de lazer, sono e alimentação, a gente está fazendo com que aquele ser esteja regrado. Sim. E a partir disso, ele consegue se regular, ele consegue perceber qual é a melhor forma de organização, qual é a melhor forma com que ele aprende, se é escrevendo, se é pelo computador, né? Porque hoje, falando sobre criança, os meninos já estão imersos dentro disso. Como eu posso estar usando esse computador de forma funcional para que, de novo, não vire um hiperfoco e com isso ele não queira deixar de estudar. Isso. Então, muito legal essa sua frase. E Amanda, para finalizar, queria que você olhasse para aquela câmera ali e deixasse alguma mensagem para pais, pacientes com TDAH, crianças que estão nos assistindo. O que é que você queria deixar assim marcado para eles? Eu gostaria de dizer que quem tem um TDAH em casa tem uma pessoa com tanta plenitude assim de desenvolvimento que uma pessoa que não tem ou até mais, né? Então, o seu filho, seu parceiro, a pessoa da sua família, ela tem plenas condições de se desenvolver tão bem ou até mais do que uma pessoa que não tem o diagnóstico. Então, cuide, compreenda, busque informação que pode ter certeza que vai valer muito a pena. E Amanda, como é que a gente faz para te achar nas redes sociais? Vamos lá, então. Meu Instagram é @amandapalacio1, tá certo? E também tem o Instagram da própria clínica que eu atendo, que é a Metacognitiva. O Instagram da Metacognitiva é @metacognitiva. Bem fácil, né? Não dá para se perder. Gente, chegamos ao final de mais um Fala Pedro. Eu queria deixar também uma mensagem. Ei, se fosse fácil, todo mundo conseguiria. Não desista. A pessoa que está aí com você do seu lado, ela sim tem potencialidades e, como eu sempre digo, todo mundo é digno de cuidado. Muito obrigado pela atenção, forte abraço e até a próxima.